Como os jovens devem respeitar os mais velhos. Segunda parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Comentário de Emaro Persona. Eu me lembro quando saiu o Office da Microsoft, aquele conjunto de programas, né? Word, Excel, planilha de dados, apresentação, etc. Teve uma propaganda que ela era feita no mundo inteiro, em revistas do mundo inteiro. E na propaganda havia uma foto de uma vista assim através de uma janela, meio já escurecendo, isso para dizer que as pessoas trabalhavam com afinco até tarde, toda a fotografia mandava uma mensagem, né? Então tinha vários jovens assim numa sala cheia de computadores, eles estavam todos trabalhando com a luz acesa, todos jovens trabalhando. Então era essa mensagem que a Microsoft mandava através daquela foto, daquela propaganda do Office. Porém, nos países orientais, como o Japão, a mesma foto, com a mesma janela, com a mesma iluminação, com tudo idêntico, era substituído, obviamente, por orientais, sentados nas mesas, nos computadores, com uma diferença. Havia um homem idoso em pé, olhando para os jovens trabalhando. Por que isso? Porque nas empresas japonesas, empresas coreanas, empresas chinesas, tem a figura do ancião, que é o que é respeitado. É aquele que está sobre toda a equipe. Não existe essa ideia de que os jovens fazem o que eles querem. Não, tem o ancião, tem o respeito aos anciãos. Isso é muito comum nas sociedades do Oriente Médio e do Oriente também. Esse respeito que nós perdemos no Ocidente. Então aqueles que são pais devem primeiro ensinar seus filhos a respeitarem os mais velhos, respeitarem as autoridades, honra o rei, a Bíblia fala. Mas que rei? Rei bom? Não, o rei. O rei. Paulo, que escreveu em Romanos 13 sobre a submissão às autoridades superiores, ele estava debaixo de Nero, que é um rei mais cruel do que Nero, dificilmente a gente vai encontrar. Um homem que iluminava os bacanais das festas no seu palácio, colocando estacas no jardim com cristãos untados com óleo e acesos para iluminar a festa, enquanto eles se entregavam lá a todo tipo, a toda sorte de glutonarias e de atividades totalmente reprováveis, iluminados pelos que morriam nas estacas. Agora, o que Paulo fala a respeito de Nero, porque eram as autoridades da época? Honra o rei, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, ele fala em Romanos capítulo 13. E esse conceito está sendo perdido hoje. É muito comum uma pessoa falar mal de uma autoridade superior. Falar mal de um presidente, falar mal de um governador, falar mal de um prefeito, de um delegado, de um professor. Uma coisa que eu nunca na minha infância vi. Na minha infância, se eu levasse um puxão de orelha da professora, eu chegava em casa, se eu contasse, eu geralmente não contava, né? Porque se eu contasse, eu levava outro da minha mãe. Era assim que funcionava. Hoje, a mãe vai na escola, processa a professora, o filho bate na professora, é tudo invertido. Agora, isso nos leva a ter um apreço maior por passagens como esta, para que não fiquem perdidas, diluídas nos costumes que a sociedade nos impõe. Não repreendas asperamente os anciãos. Ah, mas ele, não importa, ele é um ancião. Admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. E aqui ele estende isso também às outras idades, não é? Não apenas aos anciãos. Mas eu queria deixar claro, deixar firmado isso aqui, que é uma característica dos nossos tempos. O total descaso para com as autoridades superiores. Isso não pode existir na vida e no testemunho de um cristão. Uma vez, conversando com uma irmã, ela falou, eu sou muito velha já, e na Assembleia os irmãos são todos jovens, conhecem muito mais a Bíblia do que eu estou até pensando em mudar de cidade, ela e o marido, né, estavam pensando em mudar de cidade, porque eles achavam que os dois, por serem idosos, né, já ter uma certa idade, não estariam mais sendo de proveito
ali. Então não importava se eles estavam ou não congregados com os irmãos. E aí eu mostrei algumas passagens para ela da importância que tem as cãs aos olhos de Deus. Porque ainda que alguém não tenha um conhecimento da Bíblia perfeito, de Gênesis, Apocalipse, não saiba sacar versículos aqui, ali, tudo, existe uma experiência de vida. Existe uma sabedoria que só se encontra nos mais velhos. E isso não pode ser desprezado de maneira alguma. Tanto é que, não só aqui em 1 Timóteo 5, ele dá o valor devido aos anciãos e às anciãs, como também em outras passagens, lá em Tito, por exemplo, em Tito capítulo 2, Paulo escreve a Tito, que não era um ancião, aparentemente, não é? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Então ele dá instruções para essas pessoas da maneira de se comportarem. E era uma maneira era um comportamento que era correto para pessoas anciãs, para pessoas mais velhas. E existe um comportamento que é aceitável para jovens, mas existe um comportamento que é aceitável para os mais velhos. Porque eles são referência. Como a gente vê em várias passagens da Bíblia, as cãs são referência, são um farol para onde os mais jovens podem olhar e se guiar pela experiência dos mais velhos. Então eu expliquei para ela, falei, você é importantíssima, porque tem coisas que as irmãs mais jovens não podem fazer na Assembleia e você pode. Por exemplo, a continuação desse versículo aqui de Tito 2, quando depois de dar o conselho para velhos e para mulheres idosas, no versículo 4 ele fala por que essas mulheres idosas deviam se comportar dessa maneira. Ele vai dizer, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E depois, então, ele retoma o fio da meada, exortando diretamente. Ele está dando a Tito instruções, exorta os velhos, exorta as idosas. Aí ele pula as jovens. Não era para Tito exortar as jovens. Ele pula. Ele vai falar no versículo 6, exorta os jovens. Por que ele pula as jovens? Porque aqui entrava um trabalho para as mulheres idosas. Porque Tito, sendo um jovem, não era correto ele exortar as mulheres jovens. Porque carne é igual em crente e incrédulo. E muitos, tem até um livro de um irmão, onde ele menciona uma estatística que muitos pastores das denominações que caem em adultério, isso acontece quando eles tentam aconselhar mulheres jovens da sua congregação que estão passando por problemas no casamento ou algum tipo de coisa, e aí ele está ali a meio caminho andado de cair em pecado, porque está sozinho lá no escritório dele com uma mulher jovem, fragilizada, e a coisa acontece. Então a porcentagem é muito alta desses pastores que acabam caindo em pecado por tentarem ajudar em aconselhamento mulheres jovens. Por isso que ele pula aqui. Ele dá essa missão não a Tito, mas às mulheres mais idosas. Então as irmãs, elas devem saber o papel importantíssimo que elas têm no aconselhamento das irmãs mais jovens, as irmãs mais experientes, muitas vezes com anos de experiência cristã, mas às vezes não tanto, se converteram há pouco tempo, mas têm a experiência de criar filhos, têm a experiência de governar sua casa, têm experiências práticas em muitas áreas da vida que podem ajudar para instruir aquelas que são mais jovens. Visite Respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.